Hoje eu estou aqui com o Ricardo Bastos, que é o diretor de Relações Institucionais da GWM. Guarda esse nome, hein, que é a nova marca de carros do Brasil. Seja bem-vindo, Ricardo. Oi, Isabel, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para bater um papo. Para bater um papo, não é uma entrevista, é mais um bate-papo mesmo. Nós já publicamos há alguns dias, né, a reportagem completa desse novo carro da GWM, publicamos o top de linha, que é o Raval H6 GT, né, um super esportivo aí, que é capaz de fazer de 0 a 100 em 4,8 segundos. Foguetinho, né? Tem tudo a Verdade. ver com esse povo da Racing. Mas as novidades da Great Wall Motors não param por aí, né? Não, legal. Que bom que a gente começa no GT, né? Acho que tem tudo a ver aí a questão da velocidade, né? Mas com muita segurança, né? Então, o que a gente procura trazer para os nossos produtos, né? E nessa primeira, vou chamar de primeira linha aí da Raval, né? Que é o H6, o H6 Premium e o GT, né? São três versões aí do veículo, né? Primeiro, muita força, muita potência, né? Eu acho que é um SUV, né? Muda um pouquinho aí a plataforma no esportivo, mas são todos veículos mais pesados, SUVs que precisam de força, de potência, e a gente procura fazer isso a partir da base elétrica, tá? Então, no caso do GT e da linha plug-in, que é também o H6 Premium, eles têm 393 cavalos. Então, a gente está falando aí de bastante força, bastante potência, com uso prioritariamente elétrico, tá? Mas ele também tem um motor 1.5 a combustão turbo, né? Que pode também fazer as funções de tracionar o veículo, mas também as funções de recarregar a bateria para que você continue usando o carro mais tempo no modo elétrico. E essa sensação realmente de grande aceleração que o carro oferece é exatamente por causa do conjunto elétrico, né? A força ela vem instantânea, o torque é imediato. Então a sensação que você tem, principalmente quando você precisa de força, você vai fazer uma ultrapassagem, ou estou falando agora nos casos do dia a dia, tem a parte de diversão que também é muito legal, mas por dia a dia, muitas vezes a gente precisa de uma ultrapassagem ou está usando o carro em situações onde você precisa de força, os nossos carros estão entregando isso. Então, a gente tem uma atenção muito grande nos dois motores elétricos, a tração 4x4 também pode funcionar o tempo todo ou não, dependendo da necessidade, obviamente, para se economizar energia também. Mas é um carro realmente muito preparado. A gente trouxe ele realmente com muitas adaptações para o Brasil. Não vou chamar nem de tropicalização, porque é muito mais do que isso. A gente está construindo dentro da GWM uma linha de produtos, né, que seja muito ao gosto do consumidor brasileiro e também ao gosto do consumidor da América Latina, que é o nosso foco em seguida. Depois a gente vai falar um pouquinho aí de Tá. produção, de objetivos, mas a gente primeiro com o gosto do consumidor brasileiro, então procuramos mexer no carro não só na parte do sistema de tração, da motorização, mas também nos outros acessórios, vamos dizer assim, na parte de segurança, na parte de multimídia, tudo sendo usado em português, então seja os comandos de voz, seja também na parte de interação de multimídia, Apple CarPlay e Android, então, assim, a conexão imediata do celular quando você entra no carro. Então, muita facilidade, muita eletrônica presente no carro. Tudo isso também reflete em segurança, então, vários itens de segurança no veículo, controles de tração, de dinâmica de condução, distância do veículo da frente, é, sensores laterais, câmeras de várias posições, inclusive para você ver o carro em 3D. Então, assim, muitas informações e muita tecnologia para ajudar o condutor, para ajudar na segurança, para ajudar no dia a dia. Então, Aham. coisas realmente úteis, né? A gente quis colocar também um pacote de tecnologia útil nos veículos. Acho que o resumo do produto é esse. Legal, muita tecnologia. Vocês têm três versões do Raval, né? Tem uma de entrada que foi anunciada agora, por 209 mil, né? Que Uhum. teve um foco muito grande no preço, né? O que que você considera
como atrativo para esse modelo que é de entrada para vocês, mas que é um modelo top de linha para o mercado, para ele ser mais atraente para o público do que os seus concorrentes? Boa, muito boa essa colocação, Bel, que é uma preocupação agora nossa de levar essa informação. Como você falou, ele é um carro completo, ele não tem nada diferente do veículo plug-in. A única diferença é que ele não é plug-in, ele é um híbrido, vou chamar de híbrido convencional, que é aquele onde você tem o sistema elétrico junto com o sistema combustão, sem a necessidade de você colocar ele na tomada. Então, ele, obviamente, quando a gente faz alguns ajustes, a potência dele já não é os 293 cavalos, ele é 240 cavalos, mas já também uma potência muito grande, praticamente você não vai sentir diferença no torque inicial, que é aquela parte onde você dá aceleração. Ele é, obviamente, a gente teve que fazer alguns ajustes nele, mas do ponto de vista de segurança, de eletrônica, de até mesmo teto solar panorâmico que tem nas outras versões, ele tem esse teto solar panorâmico. Então a gente procurou oferecer o carro, ele é mais acessível, o preço dele é 209 mil, já começa num valor bem mais acessível do que os outros dois irmãos, vou chamar assim, mais acima plugins, né? Mas o grande diferencial é a escolha que o consumidor tem que ter do ponto de vista de qual o propósito que ele vai usar o carro, né? Se ele não vai carregar o carro na tomada, se ele não tem vamos dizer, essa facilidade no dia a dia, na sua casa, no seu apartamento, enfim, onde você está residindo ou no local de trabalho, é, nós recomendamos o híbrido convencional, porque quando você compra um veículo, primeiro, ele é um pouco mais caro por questões das baterias, ele precisa de mais baterias, ele precisa de um conjunto de conexão na tomada, enfim. Então, você vai pagar mais caro, você vai comprar algo que você não vai utilizar. E outra coisa, você vai carregar quase 300 quilos de bateria a mais no seu carro. Então, você vai carregar um peso adicional no seu carro, sendo que você não vai colocar ele na tomada, não vai usar ele com vamos dizer assim, com todo o potencial que o carro tem. Por isso, a grande diferença para nós não é a versão de entrada ou a versão mais caprichosa, até porque o acabamento é o mesmo, mas sim a necessidade que o consumidor, que a pessoa que vai adquirir o veículo, ele precisa, é o que ele tem. Então, o híbrido, o convencional, ele é muito mais indicado para quem não quer ter a preocupação de estar conectando o carro na tomada, que seja uma, duas vezes por semana, mas há necessidade de conectar para você tirar o máximo desempenho do carro. Então, essa é a grande diferença. Então, nós recomendamos fortemente para quem não vai usar a conexão, não vai conectar o carro na tomada, não quer ter esse trabalho, a versão HEV, né, que é a versão de 209 mil reais que você falou. Para quem já tem a possibilidade de conectar, quer usar o carro mais tempo no modo elétrico, enfim, tem umas outros desejos, outras aplicações e outra necessidade, né? Muitas vezes você tem de querer usar o carro para ir trabalhar, voltar, e você tem um ponto de recarga em casa, no escritório, realmente o plug-in faz todo sentido, né? Você primeiro vai passar longe de posto de gasolina e vai poder conectar ele na tua casa, abastecer o carro no seu escritório, É a é muito questão do mais meio conveniente. ambiente também, né? E o meio ambiente, né? Isso tudo, obviamente, é questão do meio ambiente aí que define tudo isso nas tecnologias, né? E a versão intermediária, que tem o valor anunciado de 269 mil. O Essa, site de vocês está informando que o SUV, o Raval, é um dos mais vendidos do mundo. exatamente, ele é o veículo, já Mas em foi. qual versão? Na híbrida ou na elétrica? Esse é um ponto. Não, sempre na versão híbrida, tá? Na Tá. versão híbrida. A gente tem outra linha, né? Não a Raval. O Raval ele não tem ele 100% elétrico. Nós temos outra linha de produtos que tem a versão 100% elétrica. O Raval ele sempre vai ser Sempre vai híbrido, entrar híbrido, junto com é, o motor a combustão, né? combustão, sempre junto com combustão. Tá. E mais no ano que vem a gente já está trabalhando, mas só no ano que vem, para termos os veículos flex, né? Podendo usar tanto etanol quanto gasolina. Tá. É só tempo de desenvolvimento, a gente precisa de mais ou menos um ano para desenvolver esses veículos, tá? Ah, Então, somente a partir do ano que vem a gente vai estar falando aí, já vai oferecer o carro com a possibilidade de usar 100% de etanol. que Então, legal. esse produto, né, ele
essa configuração que a gente tem aqui no Brasil, ela não existe no mundo. Obviamente existe o Raval, foi carro muitas vezes mais vendido na China, no mercado chinês, mas ele não tem essa configuração brasileira de dois motores elétricos Ah, é? funcionando por a combustão. Por É uma quê? coisa que esse conjunto a gente pegou ele, pegamos emprestado de um outro produto nosso, que é uma outra linha de produtos mais tops, né, vamos dizer assim, mais caros também. Trouxemos para ele porque nosso entendimento é que o consumidor brasileiro, ele gosta disso que a gente começou o nosso bate-papo, de potência, de força. É. A gente queria muito caracterizar o nosso produto como um carro elétrico e acoplamos um motor a combustão para fazer um híbrido para facilitar para as pessoas, para Aham. não precisar se preocupar em carregar o carro na tomada. Então, mesmo o carro híbrido plug-in, se você não carregá-lo na tomada, você vai conseguir usar ele no modo elétrico, usando o motor a combustão como um gerador. Mas, obviamente, como eu falei para você, é até um desperdício, porque você precisa necessariamente para ter o máximo retorno, conectar ali na tomada. Mas se você esquecer, você vai poder usar o carro mesmo assim. É Você vai poder automático, quem muda usar automaticamente. Acabou a parte elétrica, entra automaticamente a combustão. combustão. Você vai ter que abastecer ele no posto de gasolina, eventualmente. Ah, Como eu acabei tendo essa experiência, eu usei ele com as baterias praticamente descarregadas e fiz uma viagem de 750 quilômetros com ele, tá? E, obviamente, eu fiz uma média aí de 15, 16 quilômetros por litro, porque eu não estava com as baterias carregadas, mas foi uma escolha para testar. Então, mas fiz a ah. viagem, 150 quilômetros, abasteci uma vez, cheguei no meu destino. Isso é uma pergunta que eu tinha, que é a respeito da autonomia, né? Com as baterias, funcionando só em baterias, qual a autonomia deles? Só bateria 170 quilômetros, É, tá? Se você der a carga na tomada, carregar ele plenamente, 170 quilômetros, né? Só na bateria. O motor a combustão, que aí tem o Programa Brasileiro de Eficiência, né, Veicular, né? A gente tem ele com 27 quilômetros por litro, tá? Obviamente, se você faz a conta dos dois, dá mais de 1.000 quilômetros. O tanque é de 55 litros. Então, Aham, você teria uma autonomia de mais de 1.000 quilômetros. Mas, na tá. realidade, o mais importante é a forma como você vai utilizar o carro. Então, a gente procura também esclarecer se o carro vai pesado, com 5 ocupantes, com malas, se você vai para uma região onde você vai subir uma serra muito tempo, por exemplo, Campos do Jordão, onde você vai precisar usar mais força do carro. É que a gente sempre fala, a autonomia ela te dá uma referência. Os 170 quilômetros, eles são obtidos já de acordo com a norma brasileira. Mas mesmo assim, os 170 quilômetros, você vai fazer isso numa condição onde o carro não esteja 100% carregado de bagagens, de pessoas. Enfim, é importante, é igual um carro a combustão também, né? É o mesmo sistema. Se você, Aham, 27 quilômetros, eles são conseguidos em uma determinada condição. Mas olha, eu fiz uma viagem de 750 quilômetros e abasteci uma vez, isso porque eu ainda estava com a bateria com só 30% de energia. tá. Realmente é impressionante a autonomia e a independência que você tem de você escolher, né, qual fonte de energia você vai carregar, você vai utilizar prioritariamente, é muito interessante. Muito mais tranquilo, né? Você saber que você pode ter, se não encontrar um posto para que tenha, né, um carregador, que ainda é muito difícil, né? Você ter carregadores para o sistema elétrico, né? E eu acho isso muito mais tranquilo de poder utilizar quando for necessário um sistema a combustão normal, né? Gasolina. Você tem dentro dele, lá no multimídia, como programar várias várias formas de funcionamento, né? De recuperação de energia, você pode colocar ele no modo de recuperação de energia mais forte na parte dos freios, né? Quando você freia, quando você desacelera o É, carro, gera, obviamente ele vai funcionar um pouco mais, vou chamar de travado, assim, porque ele vai estar puxando energia, ele vai estar entendendo que você quer recarregar as baterias com base no funcionamento dele, né? Mas sim, ele vai te dar isso. Você pode também calibrar as baterias, que nível de energia você quer ter sempre nas baterias, e isso vai fazer o sistema automaticamente alimentar as baterias e você sempre vai ter aquela quantidade de baterias no seu uso.
Então, você praticamente vai usar o carro o tempo todo elétrico. O que Uhum. o motor a combustão ele vai funcionar prioritariamente é para abastecer as baterias, porque você comprou ele daquela forma. Então, está muito na mão de quem está conduzindo, se quer usar ele mais no modo elétrico, se quer realmente ter um ganho, né, ambiental, e enfim. E a partir do carregamento também em casa, você pode ter uma redução de custos, né, com base no valor da energia elétrica. Enfim, o carro permite muita interação, muita combinação, e assim, isso não é complicado, é muito simples. A partir do momento que você entra, conecta com ele, você vai ver as escolhas, você abre a tela, você quer trabalhar ele só 4x4, só elétrico, enfim, você faz a escolha que você quiser e o sistema opera para você conforme a sua necessidade. Muito interessante, porque eu já andei com carros plug-in e não tinha essa opção. E eu acho interessante isso, né? Porque você conseguir personalizar, né, de alguma maneira, o tipo de uso que você quer dar para o seu veículo, né? Exatamente, muito legal. Ricardo, explica um pouquinho para nós sobre a Great Wall Motors, né? Ela é uma empresa, grupo chinês, né? Parece que é muito importante lá na China também e no mundo, né? Como é que ela está atuando aí mundialmente falando? Olha, Bel, obrigado pela oportunidade de falar da GWM, né? Nós somos uma empresa jovem, né? Eu vou chamar assim, por 38 anos, né? De idade aí na China, né? Que é o nosso país de nascimento. E pouco tempo, né? Se a gente considerar montadoras centenárias que a gente tem aí no mundo, né? Mas a Great Wall nasceu numa base muito interessante quando a gente fala de Brasil. Nós nascemos com picapes e SUVs, principalmente a linha de picapes. Então, está no DNA nosso essa parte, vou chamar de off-road, né? De picapes obviamente, no começo, picapes sempre, e SUVs a combustão, mas rapidamente a empresa entrou na questão da mobilidade elétrica, da mobilidade sustentável. É o caminho que a China escolheu, então, obviamente, a gente reflete muito as decisões lá na China. A nossa empresa é uma empresa privada, 100% privada, não tem participação do governo chinês. É Mas isso muito é uma comum. exceção, né? Porque não. Como é isso? Porque até então havia uma exigência de participação do governo chinês. Sempre, bom, a realidade, né, de cada país, obviamente a gente sabe, a China tem o Partido Comunista e tem o governo chinês, há muito planejamento na China, mas ao mesmo tempo as regras lá definem o modelo de negócios, né? Por muitos anos a China, para você fazer qualquer investimento na China externo, você tinha que fazer uma associação, você tinha que fazer uma parceria local e, né, se não me engano, era meio a meio, né? Qualquer investimento que fosse feito lá tinha que ter metade da participação de uma empresa local e normalmente uma empresa do governo, né? A Agida nasceu privada, nasceu do senhor Wei, né? Que é o fundador, e ele começou sem a presença do governo e continuou a empresa assim, obviamente tendo as autorizações do governo. É, Muitas vezes as decisões de investimento seguem a determinação central, né? Isso é normal, mas realmente são poucos casos de empresas 100% privadas, principalmente empresas multinacionais, né, se tornando multinacionais, como é o nosso caso, né? Uhum. É muito bom, é uma história, é um capítulo mais rico, mostra também aí a China também se abrindo ou permitindo que empresas de capital 100% privado cresçam lá dentro e saiam para outros países, né, que é o caso da GWM. O que a gente tem de experiência internacional ainda é muito forte na parte de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então a gente tem hoje, eu vou falar dessa parte de pesquisa, depois a gente fala de produção. Pesquisa e desenvolvimento, nós temos hoje centros de pesquisa na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos, Canadá, temos também no Japão e Coreia, ali do lado. Temos centros de desenvolvimento de pesquisa na Índia, na própria China. Então, assim, são muitos lugares que a gente hoje recebe inteligência, desenvolve e consegue conectar com o que tem de melhor hoje no desenvolvimento que está acontecendo no mundo todo. Por Não. isso, os de tecnologia, os centros de desenvolvimento e pesquisa,
são muito importantes no grupo, tá? E eles até estão à frente da parte de produção, né? A nossa parte de produção ela está muito concentrada na China, tá? Onde nós temos fábricas, principalmente na região de Baoding, ali, perto da capital, de Pequim, e temos também fábricas na Rússia e na Tailândia, Tá. tá? São unidades da própria GWM. Obviamente, a Rússia tem a questão que nós estamos atravessando agora da guerra, a fábrica está seguindo lá, mas, obviamente, o país está atravessando um momento. A fábrica da Tailândia é mais recente, tem 3 anos, tá? E essa é uma fábrica que seguiu muitos modelos da China, tá? Por estar ali do lado oriental. E a gente tem a experiência do Brasil, né? A experiência de manufatura que a gente está fazendo aqui é uma. Vocês têm fábrica aqui também, não é? Agora, né? Temos a fábrica de Iracemápolis, né? A gente adquiriu a fábrica no final de 2021, tá? Essa fábrica, o ano passado, ela passou por uma, vamos dizer, reforma, preparação. Obviamente, ela era uma fábrica da Mercedes-Benz que produzia veículos a combustão, então ela Uhum. está sendo preparada para produzir 100% veículos eletrificados, tá? Então, até fizemos o evento agora lá com o lançamento dos carros, houve um test drive lá na fábrica, então a gente abriu lá para os Essa, colegas terem essa acesso. produção é no formato de CKD, né? CKD, ela vai começar com CKD, com importação de peças, componentes, todos da China, né? A gente vai trazer as peças para montar aqui no Brasil. Ela vai ter 2 linhas, né, de montagem no início. Uma primeira linha, obviamente, vai ter um produto à frente. A gente não definiu qual produto será esse o primeiro modelo a sair da linha, se vai ser uma picape ou um SUV, tá? Essas são as 2 opções que nós estamos definindo. É só a Mas questão de quando vai ser isso? É no próximo ano só, né? Você tinha só, dito. primeiro semestre do ano que vem. Então, tudo isso, a escolha do modelo vai definir se vai ser um pouco mais no início do ano, um pouco mais no meio, mas vai ser no primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, Então, mas então existe a possibilidade de, em vez de ser o Raval, seja uma picape antes do sim, sim, SUV. grande chance de ser uma picape, tá? Obviamente a gente já está refinando. Pode ser, se não for o primeiro a picape é logo em seguida. Então, Ah, com certeza terá uma picape. Eu acho que tá ali, como eu falei no começo, está no nosso DNA a questão da picape, mas eu acho que o brasileiro aqui no brasileiro, mas América Latina a gente está olhando também, se vende muita picape na América Latina. É um veículo que tem uma função muito importante. Aí estamos falando de uma picape média, né? Uma picape média grande, né? Já naquele segmento aí de acima de uma tonelada, né? De carga e tudo mais. E a gente pretende surpreender, tá, Bel? A gente está olhando o mercado, nós não queremos ser mais uma picape no mercado, a gente quer ter um produto diferenciado, então, que nós falamos aqui um pouquinho no começo do torque, da potência, né? São veículos que a gente sabe que para o uso rural, o uso de trabalho ali, o pessoal do agro precisa de força, precisa de praticidade, precisa de conectividade, então, muitas vezes hoje as máquinas agrícolas já estão todas conectadas, então, você imagina, a pessoa hoje trabalha com o celular, né? é. Na, não só a gente da cidade, o pessoal no campo também hoje trabalha com o celular. Então, você imagina ele entrar no carro e dentro do carro dele, ali no multimídia de 12 polegadas, ele ter toda a informação do funcionamento das máquinas da fazenda, enfim, de como está a produtividade. E eu estou falando do campo, mas obviamente isso vale também aqui, principalmente para a cidade. É mais Mas comum a as gente. picapes são muito usadas mesmo no setor agrário, né? O setor agropecuário. Elas são importantíssimas, realmente. Sim, e também a possibilidade de você conectar com a parte de energia, né? As fazendas hoje, eu aproveitei e fui visitar algumas fazendas agora no Carnaval, e o pessoal tem a produção de energia lá, né? Hum. E essa energia, obviamente, alimenta a fazenda, mas também eles colocam de volta na rede, né? Isso virou um negócio também para a fazenda. Imagina ele poder abastecer os carros dele lá, né? O SUV e a picape na própria fazenda, Ou com seja, energia. então o mesmo sistema aí, plug-in A e gente está também. preparando, com certeza, híbridos, né? A questão do plug-in, de novo, é a realidade. A gente quer fazer o carro para que atenda às necessidades do consumidor, de quem está comprando.
mas sempre híbridos e híbridos plugins, eu acho Tá. que são as duas, são tecnologias muito parecidas, né? Aham. Então é um pouco mais de bateria e um sistema um pouco mais robusto, mas Hum, são as duas apostas que nós temos para o Brasil. E, obviamente, conectando isso com biocombustíveis, né? Como eu falei, o etanol, que hum. é, que é a base. Provavelmente etanol, né? Uhum. Uhum. Ricardo, conta para um pouquinho o sistema que vocês estão adotando de reserva, porque o carro não está à venda esse ano, mas você pode, inclusive no site da marca, fazer lá o seu pedido, né? A sua solicitação. Isso está dando certo? Você já tem muitas reservas feitas? A gente já está quase chegando na hora de ter que colocar alguma limitação. A partir da semana passada, a gente fez uma pré-reserva, né, a partir de Interlagos, lá atrás, mas agora, desde a semana passada, nós estamos aceitando os pedidos, e esses pedidos já estão sendo conectados com unidades que estão a caminho. Eu diria para você que elas estão no mar, estão chegando aqui no porto logo mais, tá? Então, a entrega é a partir de abril, tá? Podendo até vai ser informado a data certinha, conforme a pessoa escolheu ou fez a aquisição, né? O Aham. veículo pode ser entregue na casa, né, da pessoa, depende do formato que ela escolheu. Então, assim, o que está acontecendo agora já é esse casamento entre o pedido, né, vamos lá, pode ser pelo Mercado Livre ou pelo nosso site, enfim, a entrada ali, o preço é o mesmo, é um preço só para o Brasil todo, não há diferença, não há nenhuma comissão, Para fazer a nenhum reserva precisa um sinal, é isso? sinal de R$ 9.000. Então, esse sinal, obviamente, é abatido do valor do carro, né? E depois, uma vez definido, você não tem que pagar nada pela entrega em casa, pelo onde você quer receber o carro. No Brasil todo, a cobertura da nossa rede de concessionários é total no território brasileiro. Então, a gente está agora nesse refinamento. As vendas, os pedidos já estão conectados com o chassi, com a cor, né, que foi escolhida pelo cliente. Então, a gente já está naquela fase de colocar daqui a pouco alguma limitação, alguma restrição, não restrição, mas nós vamos ter que conectar com novos carros que vão ser Para não embarcados. ter algum problema de não conseguir fazer a entrega, né? É isso. Exatamente, a gente não quer gerar nenhuma expectativa que a gente não vai conseguir atender. Então, obviamente, a gente pensou num volume com segurança, né, com até um conforto para as Qual é vendas, esse volume? mas Você pode divulgar ou não? não, a gente não está falando no volume exato. Eu acho que mais à frente a gente vai divulgar exatamente os volumes, tá? Porque a gente queria aguardar exatamente esse primeiro sinal que chegou agora. Eu diria acima das nossas expectativas, né? Uma coisa muito positiva. Acho que, obviamente, a gente estava muito confiante que estava com o produto certo, com um modelo de vendas correto, com grupos fortes de concessionárias aí parceiros conosco, nossos embaixadores. Mas, enfim, de qualquer forma, é uma surpresa grata. E a gente agora está, essa semana, hoje mesmo, a gente já começou a trabalhar em cima disso para exatamente queremos atender a todos, tá? Então, eu falei para você que está no momento da gente avaliar, mas a gente já começou aqui a trabalhar os cenários. A gente tem obviamente, um tempo de trânsito, né, da China para o Brasil. Não é nem a questão da produção, a produção nossa é muito rápida. A GWM tem uma estrutura fabril muito grande na China. É, Nossas vendas foram mais de 1 milhão de veículos já por 7 anos consecutivos. Então, assim, basicamente nós estamos falando sempre de 1 ou 2 dias de produção para o Brasil de uma das fábricas. E assim, a gente consegue produzir com relativa rapidez. O trânsito está demorando menos de 2 meses de navio. A nossa expectativa era 2 meses, então estamos conseguindo aí fazer com 1 mês e meio, alguma coisa assim, tá? Então a logística também está mais rápida. E a gente vai agora, obviamente, estamos com os carros chegando. Vamos analisar essa demanda, né, que nos surpreendeu positivamente de novo, e vamos dar a previsão exata da entrega do carro. As pessoas vão receber, a partir dos pedidos que estão sendo feitos, a data exata que ela vai estar recebendo o carro na casa dela. Ou te retirando o carro na concessionária, se foi essa a opção. Quantas concessionárias vocês têm atualmente? São 50 pontos de venda, 50 concessionárias, com 28 grupos, né? Então, são 28 grupos, alguns vão ter mais de um ponto de venda, mais de uma concessionária,
mas são 50 pontos cobrindo o Brasil todo. Esses Eles já 28 grupos, começaram bem, né? Tem bastante concessionária para iniciar. muito, muito, e esses 28 grupos já todos com muita experiência, então são grupos Uhum. que já conhecem muito do Brasil, estão mais de um ano já trabalhando conosco, no sentido de preparar esse modelo de negócio. Então, algumas coisas que a gente ofereceu para eles de vantagem no negócio, que é não precisar ter estoque, tá? Eles não precisam se preocupar com estoque de carro nem de peças. Então, é uma coisa que está, é nossa responsabilidade, é da GWM. Nós vamos deixar o carro perto, né, à disposição deles, eles vão saber as unidades alocadas, mas o carro vai estar em nosso nome, então não há necessidade do concessionário investir um capital Tá. em estoque de carro, Só vai muitas fazer vezes mesmo a distribuição, né? é distribuição. E, por outro lado, o que a gente combinou com eles foi que eles iam cuidar do consumidor, né? Iam cuidar do nosso consumidor de uma forma muito precisa, muito atenciosa As e vendas. atender. Então, a energia que se gasta, às vezes, em ficar gerindo carros em estoque, que modelo eu vou querer, quem vai decidir o modelo é o consumidor, e o concessionário tem que cuidar dele junto com a gente, né? Obviamente, nós também vamos estar aí trabalhando juntos, mas essa parte do estoque, das peças, tudo isso, nós estamos preparados, nós vamos cuidar de atender, obviamente, junto com o concessionário, mas a questão física aí, todo o custo de manter esse estoque, a gente faz isso de uma forma muito eficiente e evita ter que cada um dos nossos 28 grupos aí de funcionários tenha que fazer investimento também em estoque, né? Por falar em experiência, você estava falando aí, a experiência aí da rede, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, né? Porque você é uma pessoa, a gente se conhece há tantos anos, né? Você já atua aí na área de automóveis, inclusive há muitos anos, né? Conta um pouquinho para a gente. Ah, tá bom. Bom, obrigado, obrigado pela oportunidade. Bom, eu já passei por empresa americana, por empresa japonesa, agora estou numa empresa chinesa, né? Para mim tem um lado muito interessante, que é o lado cultural, né? A gente está sempre aprendendo. É, Todos os modelos de negócio têm as suas particularidades, os seus pontos positivos, os seus pontos sempre para melhorar, né? Acho que isso principalmente da cultura oriental, essa questão de você estar olhando, melhorando sempre, procurando aprimorar. Passei também a incorporar isso na minha carreira, então procuro também sempre aprender um pouco mais. Estive ligado aí na questão da eletromobilidade nos últimos, vou chamar, últimos 10 anos, com certeza, trabalhando principalmente com os veículos híbridos. E quando eu cheguei aqui na GWM, também com a questão dos híbridos, mas eu fui descobrindo que tem muitas diferenças, né? Dependendo da forma como você trabalha a tecnologia, você pode ter ela vindo de um motor a combustão, onde você acopla um sistema elétrico, e aí esse sistema elétrico, a função dele é ajudar, né, o desempenho, o resultado de emissões, obviamente meio ambiente no final seja positivo, mas você também tem um outro caminho, que é a partir de um modelo elétrico, você colocar um motor a combustão, e ele passa a ser também um híbrido. Então, são aprendizados que a gente vai fazendo do ponto de vista tecnológico, e do ponto de vista cultural, no modelo de negócios também muito, muito importante. Então, para mim está sendo um capítulo muito especial da minha carreira, por estar aprendendo mais ainda aqui na GWM. É uma empresa que nasceu do zero, né? Nasceu abrimos o CNPJ da GWM no Brasil há pouco mais de um ano. Então, Você muito pouco. começou do zero junto com a empresa, é isso? Não, eu entrei mais recente. Eu tenho uns colegas aqui que estão mais antes, são os nossos velhinhos aqui, experientes, né? Que começaram há um ano e meio atrás, mas eu estou há pouco tempo. Eu vou fazer 3 meses de empresa. Então, eu já peguei a empresa com um pouco mais de estrutura, vamos dizer assim, né? Mas tem gente aqui que começou realmente trabalhando de home office ou coworking, sem escritório ainda, fazendo os planejamentos, dando os primeiros passos, contratando as primeiras pessoas, aí, os primeiros talentos aqui. Gente muito boa que também veio do mercado, com experiência. E até encontrei muitos colegas aqui que já estiveram comigo na Ford ou na Toyota, foram as empresas que eu passei antes de estar aqui na GWM.
Então, foi uma grata surpresa também encontrar amigos aqui de jornadas aí anteriores e que também estão aprendendo aqui. E muito trabalho, construindo a GWM, a história da GWM no Brasil. É uma visão de longo prazo, tá, Bel? É uma visão de fincar raízes mesmo no Brasil. A decisão de, antes mesmo de vender um carro aqui, um ano e meio antes de começar as vendas, já adquirindo uma fábrica, já começando a preparação da produção local, que não é simples, né? Você tem que desenhar tudo isso, você tem que trabalhar a infraestrutura. Logo mais a gente vai começar a contratação das pessoas da fábrica, então vamos começar a contratar lá em Iracemápolis para treinar o pessoal, capacitar o pessoal na produção de veículos eletrificados, né? Por mais que a gente pegue pessoas com experiência de produção, é um pouquinho diferente, né? Tem algumas particularidades, esse treinamento de lidar com baterias, com a parte elétrica. Enfim, a gente quer fazer um case de sucesso e o sucesso está na aceitação do consumidor dos nossos produtos, na nossa participação da sociedade. A gente vai vir também logo mais, eu sei que você gosta dessa agenda, da agenda ambiental, da agenda de ESG, obviamente que é uma responsabilidade aqui das empresas, mas a gente quer também contribuir do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental com o país, além dos veículos, né, que a gente já tem aí essa questão do veículo elétrico, da pegada ambiental muito forte, mas também na área social. A gente quer fazer bons projetos aqui no Brasil e temos certeza que vamos ter uma história longa de sucesso e de parceria aqui no Brasil. Com certeza. E você quer deixar alguma mensagem especial para o leitor da Racing, que é um possível aí consumidor de vocês? Olha, a mensagem é, por favor, conheçam nossos produtos, né? Dê oportunidade para nós de conhecer os nossos produtos, principalmente a nossa versão GT, né? Que é a versão que acho que tem mais a ver aí com o público, né? Da Racing. Vamos ter o carro aí no test drive também. Quem quiser conhecer antes de tomar a decisão de comprar, né? O veículo ou de adquirir, vale a pena, realmente tem muita tecnologia, não só para velocidade, mas principalmente na questão de segurança, na questão de facilidades do uso do carro. É realmente não só divertido, mas é muito interessante a combinação que você pode fazer com essa tecnologia e ter o melhor desempenho no uso do veículo no dia a dia. Eu acho que é isso, é um pouco o recado do produto, conheçam o produto, testem e, se gostarem, virem nossos parceiros, nossos clientes. Se não gostarem, por favor, falem com a gente que a gente vai melhorar. Tá bom, qualquer coisa eles podem falar aqui também que a gente repassa. Obrigado, muito obrigado. Bom, Ricardo, em nome da Race, dos nossos leitores, eu queria agradecer muito esse bate-papo, foi muito gostoso saber de tudo isso e saber da importância, é um orgulho também para o Brasil, né, que uma marca importante como essa esteja por aqui, né? Quando a gente às vezes desanima, vê marcas indo embora, né? Você vê o que já aconteceu aqui nesse país, e aí ter uma marca investindo é sempre bom, né? É um orgulho. Muito Então, obrigada, Ricardo. obrigado mesmo. Um abraço para você. Tchau, tchau.